Olá, sejam bem-vindos. Esta é a nossa live de número 4 e nós estamos começando esta última live dessa sequência que nós fizemos neste mês de junho de 2024. Hoje é 25 de junho, para quem está assistindo esse conteúdo ao vivo, e nós estamos aqui para apresentar para vocês esse que é o processo NA Healing 2, o processo de trabalho interior com Enneagrama, de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal. Nós começamos exibindo essa tela para vocês que fala sobre liberdade. Coisa boa, né, gente? Eu, quando lembrava, né, de liberdade, da sensação de liberdade, eu lembro da minha adolescência, quando eu tive uma educação muito rígida por parte do meu pai, né? Principalmente, e ele às vezes relutava em me deixar sair de casa. Então, na adolescência, quando às vezes eu conseguia, na liberação para sair, eu saía de casa dando pulos, dando saltos, né? E muito feliz porque tinha ganhado alguns minutos ou algumas horas de liberdade. Certa vez nós falamos também, num conteúdo nosso, né, de estudo mais profundo, que uma das coisas que nós identificamos, né, que todo ser humano ele converge para buscar na sua existência é justamente a felicidade. A felicidade, assim como a liberdade, são duas coisas que nós prezamos demais. O ser humano quer ser livre, ele quer se sentir livre. A sensação de liberdade é uma das sensações mais maravilhosas que o ser humano sente. E quando nós realmente nos sentimos livres, isso é uma coisa que nos faz diferentes, nos faz realmente nos sentir como se tivéssemos alcançado algo que sempre buscamos. Agora, a reflexão que nós queremos trazer aqui é: por que que muitas vezes nós não nos sentimos livres? E a gente só pode falar, né, dentro dessa nossa dinâmica, né, de autoconhecimento, onde a gente estuda o enneagrama, estuda comportamento humano, que quando nós formamos uma personalidade, nós formamos uma forma muito específica de ver o mundo, que nos limitou de uma determinada forma, né? E nós chamamos essa percepção, essa visão, essa forma de ver o mundo que nós criamos, nós chamamos isso de personalidade. E essa personalidade, ela só existe ou ela só se formou justamente porque nós precisávamos nos adaptar a este mundo de alguma forma. E a nossa criança, né, essa criança que nós somos, essa mesma criança que às vezes, quando ganha liberdade, ela se sente tão feliz, essa criança, de alguma forma, ela se sentiu ferida lá no início e fez com que nós, ao longo dessa nossa existência, ao longo da nossa experiência de vida, nós nos sentíssemos limitados por essa caixa que é a nossa personalidade. Eu acho que muitas vezes vocês já devem ter ouvido essa expressão da caixa, né? Inclusive, quando muitas pessoas buscam autoconhecimento e têm acesso a um conhecimento como o Enneagrama ou outros sistemas de personalidade, tem muitas pessoas que elas têm medo de serem colocadas numa caixa. Só que o Enneagrama nos mostra que é justamente o oposto, né? Nós é que nos colocamos na caixa. Não é nenhum sistema que nos coloca em nenhuma caixa. Nós já nos colocamos lá e o Enneagrama é que nos ajuda de uma maneira incrível a nós sairmos de lá. Nós podemos, na vida adulta, depois que nós já compreendemos tudo aquilo que nós vivemos na nossa infância, o que realmente atuou para que nós desenvolvêssemos personalidade, a personalidade que nós temos, nós podemos deixar de nos limitar e começar a ver a nossa existência ou a nossa vida de uma outra perspectiva. Então, o que o Enneagrama faz é nos convidar a sair desta caixa. Nos convida a romper com os padrões que nos limitam. E essa é a apresentação, na realidade foi a introdução da apresentação do NA Healing 2 para vocês, onde nós vamos falar um pouco sobre como podemos aplicar o Enneagrama na nossa vida
para atingir a transformação, as mudanças que nós realmente buscamos. Dentro do cenário do quarto caminho e do uso do Eneagrama de uma forma mais profunda, nós podemos dizer que conhecer a nossa personalidade não faria sentido nenhum se não fosse para que a gente realmente pudesse se transformar. E a gente começa no nosso estudo do NR 2 justamente por aí. Nós começamos através do Eneagrama dinâmico. Através do Eneagrama dinâmico, nós lembramos, inclusive, né, dessa frase do Gurdjieff, que é um dos precursores do Eneagrama, o mais importante de todos, aquele que foi responsável por trazer o Eneagrama do Oriente para o Ocidente. Se não fosse ele, nós não teríamos conhecido essa ferramenta. Gurdjieff, aquele que eu gosto de chamar de primeiro coach, né, ou o primeiro desenvolvedor de seres humanos, né, de pessoas, né? O primeiro grande mestre, se nós quisermos conectar a algo mais de escolas espirituais, de escolas de sabedoria, pois Gurdjieff, ele justamente utilizava o Eneagrama com os seus discípulos, e ele não ensinava o Eneagrama, ele não ensinou o Eneagrama das personalidades. Você não vai encontrar nas obras do Gurdjieff nada que identifique os perfis de 1 a 9, mas ele utilizava para desenvolver as pessoas. E ele entendia exatamente esse princípio de que o Eneagrama, ele precisa estar em movimento. Ele não pode ser pensado como um sistema fixo, né? Porque dessa forma ele realmente nos colocaria apenas numa caixa e nós teríamos uma dificuldade enorme para sair de lá. Então, através do Eneagrama dinâmico, nós entendemos o verdadeiro objetivo mais profundo do Eneagrama, que é servir, né, como um sistema de transformação psicoespiritual. Então, como esse símbolo que ele né, nós vemos que na parte interna do Eneagrama existem linhas ou flechas que conectam os pontos entre eles. Esses movimentos, né, essas linhas representam, na realidade, movimentos. E são movimentos importantíssimos de serem feitos para que nós alcançamos algum tipo de transformação a partir, então, do uso dessa ferramenta. O primeiro passo, sem dúvida, é o de descobrir o nosso perfil. É por aí que nós começamos. Então, é muito importante que nós tenhamos certeza que nós somos daquele perfil, que nós tenhamos certeza de qual é o nosso instinto dominante, que nós tenhamos certeza de qual é a nossa asa, que nós saibamos, né, tudo aquilo que puder nos ajudar a compor esse mapa que representa o Eneagrama, um mapa para o autoconhecimento e principalmente para a evolução. Depois que nós compreendemos isso de uma forma pelo menos inicial, superficial, nós passamos a entender de uma forma mais profunda como funciona o nosso perfil e todos os acessos que nós temos também. Agora, o passo mais importante de todos se dá justamente quando nós começamos a nos mover, aproveitando essa dinâmica natural que é prevista pelo próprio símbolo. É daí que a mágica acontece, é daí que nós nos libertamos das neuroses que o nosso perfil muitas vezes nos impõe. Aí nós trazemos para vocês, dentro do nosso estudo do NR Healing 2 também, a oportunidade de trabalhar com duas ferramentas fantásticas que, além do Eneagrama, nós apresentamos para vocês o uso do Eneagrama com as constelações. Então, a gente tem um resultado quando nós utilizamos o Eneagrama. Nós temos um resultado quando nós utilizamos as constelações sistêmicas. Não sei se todos aqui conhecem, mas acredito que as constelações sejam até mais fáceis de serem conhecidas, né, mais divulgadas no nosso país atualmente, do que o Eneagrama. Certamente muitos de vocês já ouviram falar. Então, faz algum tempo que os profissionais de Eneagrama, os mais renomados, né, eles começaram a utilizar de alguma forma as constelações associadas ao Eneagrama. Hoje em dia, são poucos os profissionais que não utilizam. Dentro do nosso processo, nós aprendemos, então, que o resultado que é possível trazer
em termos de transformação para as pessoas, utilizando essas duas ferramentas juntas, é uma coisa realmente incrível, né? Porque essa ferramenta, né, que é o Eneagrama, que já é fantástica, maravilhosa, né? Mas associada com o uso das constelações, vai promover realmente um salto na compreensão de aspectos da personalidade que são, assim, incríveis. Inclusive, até nós podemos dizer hoje que, né, que uma das formas de nós entendermos melhor até mesmo os perfis, né, os diferentes perfis, são muitas vezes vistos com facilidade dentro da própria constelação, do campo da constelação, né? Então, nós conseguimos avaliar tudo isso e tem tudo também que vem da constelação como ferramenta que mexe a nível emocional com a pessoa, mexe justamente com aqueles conteúdos mais profundos que muitas vezes estão lá na infância e que ajudaram justamente a formar esse núcleo da personalidade, o núcleo mais importante que pode ser ressignificado, trabalhado, né, processado, a partir então dessa experiência maravilhosa que nós obtemos da integração dessas duas ferramentas. Outra área do estudo que nós chamamos de NRLIM 2 é o dos níveis de desenvolvimento. Cada um dos perfis, eles criaram, então, as suas defesas, né, do ego. E isso é muito importante, porque, primeiramente, nós precisávamos desenvolver o ego. Todo ser humano precisa de uma noção de eu. Mas, assim como nós viemos falando desde o início aqui, quando chega na vida adulta, nós temos a opção de olhar para isso com uma nova visão, a visão de quem é adulto, de quem tem uma estrutura emocional e psicológica que lhes capacita, né? Porque nós já somos mais fortes, nós já temos mais conhecimento, nós podemos olhar para tudo aquilo que nos limitou, nos bloqueou e nos fez justamente desenvolver essas barreiras e sermos capazes de avançar. Quando nós olhamos, então, para o mapa do Eneagrama e nós olhamos para os níveis de desenvolvimento, nós conseguimos compreender aonde nós estamos e aonde nós podemos chegar. E se nós podemos também avançar para um estado mais saudável, né, mais próximo, digamos assim, da nossa essência, ou se muitas vezes nós também nos deixamos cair para níveis inferiores que nos conectam ainda cada vez mais nos níveis distorcidos, então, do nosso ego, onde, é claro, ninguém quer estar, mas que muitas vezes nós caímos e é importante saber identificar se nós estamos rondando essa região aí. Outra parte do nosso estudo é o das 9 chaves de transformação psicoespiritual. Então, depois de estudar Eneagrama, nós temos algo a fazer, né? Um trabalho interior a fazer. E existe uma didática para que isso aconteça. Existe uma sequência, um passo a passo. E esse passo a passo ele foi estruturado de uma maneira muito inteligente através de um estudo chamado 9 Chaves de Transformação Psicoespiritual. Então, essa é uma outra parte importante do nosso processo, que é o NRLIM 2, onde nós vamos estudar profundamente como essas chaves podem ser colocadas dentro da nossa vida, buscando a nossa transformação. Outra parte também do nosso estudo se refere aos níveis de consciência, ou as escalas de desenvolvimento psicoespiritual. Como nós sabemos também, o Eneagrama, em sua origem, ele não era uma ferramenta para entender a personalidade humana, ele era uma ferramenta que ajudava a entender tudo que existe, né? Ajudava a entender o cosmos, o universo, né? Gurdjieff dizia que o Eneagrama poderia ser colocado em qualquer lugar e nós assim compreenderíamos aquilo que está acontecendo, né? Naquele ambiente, naquele lugar, naquela pessoa. E dentro das escolas de sabedoria, existem as estações espirituais, que descrevem, então, o caminho de crescimento espiritual de uma pessoa que queira se desenvolver também nesses níveis mais profundos. Nós estamos aqui falando de eneagrama processual. O eneagrama processual é uma parte do eneagrama
que foi muito aprofundado por Gurdjieff e que está além do Enneagrama das Personalidades, mas que é muito importante para entender e compreender de uma forma muito mais profunda tudo que o Enneagrama tem a nos proporcionar. Então, é aí que nós vamos ser capazes de estudar mais profundamente o que é preciso ver em cada um desses pontos, do ponto 1 ao ponto 5, que são pontos que realmente revelam o nível que nós estamos e, mais uma vez, o nível onde nós também podemos chegar e qual o trabalho para alcançar esses níveis mais elevados. Nós também estudamos, dentro desse nosso ciclo de estudos, as emoções básicas e como os 9 eneatipos acessam essas emoções. Nós estamos falando aqui das 4 emoções básicas: tristeza, medo, raiva e alegria. E é muito importante quando a gente começa a entender que cada um dos perfis tem uma experiência no acesso dessas emoções que pode ser saudável ou não saudável. E é importante que a gente aprenda a acessar emoções de uma forma saudável, assim como aprenda a processar essas emoções, lidar com elas da melhor maneira, assim como posteriormente chegar a um estado onde nos seja possível controlar a reatividade em relação a essas emoções também. Então, a nossa apresentação, é, ela se conclui, né, em breve, e nós vamos falar agora sobre como é que nós experimentamos tudo isso, como é a experiência, como é que nós chegamos, então, a ampliar todos esses conhecimentos que nós trouxemos para vocês até agora. Então, este conhecimento todo, ele vai ser entregue, essa proposta é uma proposta de 6 meses, aonde nós teremos aulas online uma vez por semana, para que cada um de nós possa obter o aprofundamento necessário. É muito importante reconhecer que o Enneagrama é um sistema complexo que ninguém aprende ou aprofunda ou realmente consegue levar à prática para a transformação se realmente não mergulhar, né, e ser capaz de compreender essa ferramenta num nível muito mais profundo. Então, isso pode ser feito justamente através de uma experiência como essa. Uma experiência que depois a gente vai mostrar aqui para vocês, todos os conteúdos, né, quais são, né, desses 6 meses. Vai ser possível para todos um mergulho realmente muito mais profundo do que apenas, né, a gente consegue fazer num primeiro momento quando a gente reconhece o nosso padrão de personalidade. Então, reconhecer o nosso padrão é um primeiro passo importante, mas a mudança, a transformação só vem com esse aprofundamento, justamente como a gente falava. No nosso processo aqui, essas aulas, né, esse conteúdo todo, porque são várias aulas, elas ficam gravadas também, né? Elas são dadas ao vivo uma vez por semana, por 2 horas. Nessa turma, nós teremos esses encontros sendo realizados sempre na terça-feira à noite, das 20 às 22 horas. Então, serão encontros de 2 horas, aonde, se vocês puderem participar ao vivo, será excelente, porque vocês podem fazer trocas, perguntas, e é muito importante, né, participar dessa forma, porque é claro que o nosso aproveitamento é muito melhor. Mas nós também temos vários casos de pessoas que fizeram esse processo e que não podiam acompanhar tanto o conteúdo ao vivo e podiam acompanhar depois gravado. Então, todas as aulas, elas ficam gravadas, elas vão por uma plataforma de fácil acesso, é uma plataforma que funciona muito parecido com o Netflix, né? Tem lá todas as figurinhas, você clica em cima, você acessa os vídeos e fica facilmente acessível todos os conteúdos. Assim que as aulas são dadas, às vezes na mesma noite elas já estão disponíveis para vocês. Então, mesmo que a pessoa não consiga participar ao vivo, ela também tem a oportunidade de assistir o conteúdo gravado depois. Além disso, nós temos também, uma vez por mês, encontros presenciais. Nós estamos situados aqui no Vale do Itajaí, e esses encontros, eles são realizados, então, na cidade de Timbó, em Santa Catarina, e uma vez por mês. Nós vamos passar aqui depois um calendário para vocês, né?
Bom, eu sei que dentro do grupo de pessoas que pode estar interessado de participar aqui, assim como nos grupos que nós já temos formados já desde muito tempo, existem pessoas de outras cidades, de outros estados. Ainda assim, né, a experiência ela de participar, né, desse grupo de trabalho, ela é possível, né? Nós temos o caso de várias pessoas que vieram pelo menos uma vez, né, até aqui para participar ao vivo, e também existe a possibilidade de uma participação que seja feita mesmo à distância. Os trabalhos, por exemplo, como as constelações, eles podem ser feitos, inclusive, à distância para qualquer pessoa. Nós já realizamos mais de uma vez trabalhos à distância que têm excelentes resultados também. Mas para quem está próximo e pode frequentar os eventos presenciais, aí isso é um diferencial ainda maior, porque é claro que esse trabalho, quando feito em grupo, assim, e com os recursos que nós podemos ter, né, não só das próprias constelações, como de outros trabalhos também, isso ajuda muito mais para que a pessoa possa se desenvolver de diferentes formas também. Aqui uma breve apresentação. Então, eu acho que vocês pelo menos já sabem o meu nome, né? E aqui um pouquinho das formações que eu já fiz para trabalhar como profissional de enneagrama e como psicoterapeuta. Nai, quer falar um pouquinho aí De mim? De nós? de nós? Boa noite, gente. Então, eu sou Nayana, né? Eu já estudo e trabalho com Enneagrama há alguns anos, 5 ou 6 anos, já estudo há mais tempo do que isso. Quer dizer, nós costumávamos fazer muitos eventos e cursos presenciais, né? Até antes da pandemia. Desde então, a gente tem feito muita coisa online, que eu acho que acaba privilegiando também as pessoas de outros lugares. Eu acho bastante viável, a gente, né, se adaptou bastante a isso. E gostamos muito, somos entusiastas, somos pessoas que, né, procuramos, dentro do possível, fazer o nosso melhor para viver isso que a gente, né, que a gente ensina. Com certeza nós já sentimos na pele, né, algumas dessas transformações, nós já fizemos a nossa caminhada, já avançamos um pouquinho no nosso trabalho e conseguimos nos beneficiar muito disso, então a gente sabe por experiência própria o que o Enneagrama pode fazer, né, as constelações podem fazer por nós. Então fica um convite carinhoso, saibam que a gente faz de coração, os emocionais mais ainda com o coração, mas todos nós aqui fazemos porque, né, o Enneagrama faz muito sentido e a gente sente isso mesmo como uma missão de vida, muito mais do que um trabalho, né? É algo que nos realiza, que preenche aí a nossa vida de sentido. E espero que vocês possam estar conosco em mais esse processo. Obrigado, Nai. Vanessa, gostaria de falar um pouquinho? Oi, boa noite. Bom, só queria dizer que, assim como a Nay falou, a gente, né, se desenvolveu com essas duas ferramentas e quando a gente se desenvolve e descobre todo o potencial que elas têm, que vai além de toda a parte teórica, né, que é o colocar realmente em prática, é ver a coisa acontecendo, é ver a mudança na gente, e a gente também quer levar isso adiante, porque é muito bom ser livre. Então, é isso. Fica o convite para que vocês experimentem. Exatamente, gente. Talvez alguns conheçam mais a Nayana, talvez alguns conheçam mais a mim, talvez alguns conheçam mais a Vanessa. Mas o que importa dizer, um pouco como a Nayana falou, é que isso aqui é missão de vida para nós. Nós formamos um excelente time, nós somos profissionais muito qualificados para trabalhar com essa ferramenta. Inclusive, antes a gente estava numa conversa aqui, né? E, né, prévia a essa gravação, onde a gente estava falando da importância que é de que os profissionais que trabalham com Enneagrama sejam profissionais realmente qualificados, profissionais que tenham um estudo profundo, que trabalhem com pessoas, com desenvolvimento de pessoas desde muito tempo, e nós podemos aqui falar assim, sem nenhum medo de que estejamos enaltecendo o nosso ego, até porque aqui a gente procura fazer sempre o oposto disso, né? Não é uma questão de ego, é uma questão da gente realmente falar que vocês estão em boas mãos quando vocês vêm para processos como esse aqui que a gente está oferecendo para vocês. Nós somos excelentes profissionais, somos muito bons naquilo que nós fazemos.
temos um conhecimento profundo dessa ferramenta, que é o Enneagrama, e trabalhamos desde muito tempo, temos uma experiência de fazer, assim, algumas centenas de constelações, tá, pessoal? Então, a gente não está falando de uma experiência de pouco tempo, de pessoas que, né, que estão aí se desenvolvendo nessa área, nós estamos falando de pessoas que realmente têm uma cancha muito grande, né? Muitos anos de trabalho, né? Muitos grupos que nós já fizemos trabalho, né? Então vai muito além da teoria, né? É uma coisa realmente para ser aplicado na prática, que nós viemos aplicando já desde muito tempo, com muitas pessoas, com grupos, e nós vemos essas coisas acontecendo, a transformação das pessoas, para nós não é uma coisa que a gente está vendendo como produto, a gente vê isso acontecer. E a gente acredita porque a gente vê, não é porque tem uma teoria que diz que isso pode acontecer, né? Acho que é muito importante quando a gente consegue vislumbrar na prática o resultado do trabalho interior. Sim, boa parte daquilo que está escrito nos livros dá resultado, mas quando a gente vê na prática, aí sim a gente comprova o valor dessas ferramentas realmente. Aqui nós temos alguns exemplos para vocês de pessoas, né, que tiveram conosco. Nós podemos botar N aqui, né? Não selecionamos duas, né? Então selecionamos, por exemplo, aqui uma tipo 8 sexual, autopreservação reprimida de Goiânia, né, que apesar de ser de Goiânia, faz parte do nosso grupo, né? Eu canso de dizer isso. Nós temos pessoas de São Paulo, nós temos pessoas de Goiânia, nós temos pessoas de Belém do Pará. Nós temos uma pessoa de Portugal, nós tivemos durante muito tempo uma pessoa da Austrália que veio para cá fazer a constelação, veio da Austrália fazer, né? Então, assim, e também teve as pessoas que não vieram e que fizeram a constelação à distância também, como a gente falou, e aproveitam o trabalho do trabalho, né, mesmo que não possam estar tão presentes, né, nessa parte presencial, mas, de qualquer forma, o resultado que traz realmente esse tipo de trabalho, ele é realmente um resultado incrível, e por isso a gente acredita demais, né, e divulga, né, assim, com uma tranquilidade de que estamos realmente oferecendo para vocês algo que vale muito a pena. Aqui mais uma pessoa que está conosco desde muito tempo, muitos anos, né, e que é uma pessoa que sempre se dedicou também a seu autodesenvolvimento, né, uma profissional, uma nutricionista, tem muito estudo, né? Uma excelente profissional e que também faz parte dos nossos grupos desde muito tempo. Nós temos algumas pessoas, gente, que estão conosco em trabalhos assim há 5 anos já, né? Então, é claro que essas pessoas elas adquiriram um certo know-how e elas têm uma participação, inclusive, muitas vezes ajudando nos processos, né, de alguma forma. E isso acontece, né? Isso acontece porque é muito comum que as pessoas, quando entrem num processo assim, em algum momento elas também percebem que elas podem fazer parte disso, né? Que elas podem também ajudar pessoas a crescer, a se desenvolver. Então é muito comum que isso aconteça também para algumas pessoas. Gente, ó, quem está vendo esse vídeo aqui em qualquer época, né? Porque nós estamos hoje, né, em 25 de junho de 2024. Mas se você está vendo isso aqui em 2025, em 2026, não importa. Esse vídeo está acessível para você. Tem um link ali na descrição. Esse link vai estar sempre atualizado, né? Seja daqui a alguns anos, ele vai estar sempre atualizado. Você pode clicar nele, ele vai sempre te levar para uma página onde você vai ver, né, um processo NR Healing 2 que pode estar começando, que pode ter a recém-começado e que você pode ingressar, porque esse não é o único, nós estamos oferecendo aqui nessa época para um grupo especial que está aqui reunido, esse processo, mas nós continuamos oferecendo, vamos oferecer no próximo ano e vamos oferecer nos próximos anos, porque esse é o nosso trabalho. Então você pode acessar, seja lá quando for, esse link e você vai ter uma atualização, você vai poder conversar com a gente. Se você quiser, você pode agendar uma conversa com a gente para a gente entender melhor o seu momento de vida e você pode se encaixar nos nossos processos de desenvolvimento desta forma. Então, aqui, como eu falava para vocês, né,
especificamente para este grupo especial, né? Esse grupo que agora pode entrar nesse processo de desenvolvimento, o convite com as aulas para vocês já verem os conteúdos, né? Aqui, quando a gente faz, né, esse mergulho, por exemplo, do enneagrama dinâmico, né, nós temos uma noite dedicada a isso. Vocês não têm ideia, assim, em 2 horas, o que a gente realmente é capaz de aprofundar sobre esses perfis, né? Porque vocês viram no curso de enneagrama, né, a gente pincela alguns aspectos. Aqui a gente mergulha profundamente nesses aspectos e também dos movimentos, né, das flechas, das asas, né? A compreensão profunda, por exemplo, da paixão, da fixação, do mecanismo de defesa, do instinto dominante, do instinto reprimido. Então, cada um desses eneagramas dinâmicos aqui, de todos os raios, né? Inclusive, por que se chama de raio, não mais de tipo? Porque a gente está falando, então, de um estado que pode ser um estado mais próximo da essência, né? Então, quando a gente fala do tipo, a gente fala muito da personalidade. Quando a gente fala de raio, a gente está falando das duas instâncias, essência e personalidade, né? O estado mais evoluído, né? Mais próximo do despertar da consciência, e o estado mais de uma consciência limitada, né? Que é o estado da personalidade. Também todo o estudo sistêmico, como a gente falou aqui para vocês, a gente quis fazer nesse formato de que as aulas elas vão sendo alternadas, né, para não ficar uma coisa maçante da gente, por exemplo, ver uma sequência de todos os estudos de todos os raios, por exemplo. Então a gente faz um processo onde a gente vê uma aula de um raio, né, do raio 1, por exemplo, depois vê um conteúdo sistêmico, e assim nós vamos também aprofundando outros conteúdos, né? Primeiro o conteúdo sistêmico, aí depois segue o conteúdo dos níveis de consciência. Depois de fazer todo esse primeiro estudo, então, que é um estudo de muito aprofundamento, que vai aí até 5 de novembro, nós começamos o workshop das chaves de transformação com o Enneagrama. Esse trabalho é um trabalho né, que a gente chama até de workshop. Qual a diferença de um curso para um workshop? A diferença é que nós esperamos no workshop que vocês já tenham suficiente conhecimento para que vocês façam a parte de vocês, né? Ou seja, vocês já vão se apropriando da ferramenta e entendendo como que vocês podem fazer a transformação de vocês, né? E esse nosso processo aqui, ele vai de julho a dezembro, mas ele já prevê uma passagem para o nosso próximo nível, que é o NR Healing 3. Então, para vocês saberem, nós temos aqui processos de desenvolvimento. Quando a gente falou para vocês que a gente tem pessoas que estão conosco há 5 anos, nós temos um processo chamado NR Healing 2, o NR Healing 3, o NR Healing 4 e o NR Healing 5. Então, são níveis de desenvolvimento que uma pessoa pode alcançar que estão também perfeitamente relacionados com os níveis de consciência. Para cada nível, né, para cada NR Healing, existe um estudo específico para a pessoa chegar àquele nível de consciência, que é o nível do ponto 2, do ponto 3, do ponto 4, do ponto 5. Eu sei que vocês não vão saber exatamente o que isso é agora, mas no futuro vocês entenderão que isso são etapas, né, de desenvolvimento humano, desenvolvimento psicológico e também espiritual, que é possível alcançar. Então, o que nós estamos falando basicamente aqui é que o nosso processo é um processo muito profundo de evolução psicoespiritual. Nós temos aqui uma escola que tem todo o know-how, né, e condição de explicar, né, e aprofundar sobre isso nos mínimos detalhes, porque nós temos essa vivência, tanto do Enneagrama. Eu, por exemplo, eu tenho mais de 30 anos em escolas de quarto caminho, né, em escolas de sabedoria, com vivências em monastério na Grécia, na Itália, ao redor do mundo, em vários lugares. Então, eu tenho muita vivência para passar para vocês. A Nayana é uma professora de Enneagrama incrível, com uma vivência enorme. A Vanessa é uma consteladora de mão cheia, com muita experiência também no seu currículo. Então, o que nós temos aqui é realmente algo que vocês podem ter certeza que pode lhes ajudar a trilhar esse caminho de desenvolvimento de uma maneira realmente única.